Ele pode pagar o melhor marqueteiro do mundo, mas a verdade se foi. Aquilo que ele pregava não existe. Então não tem, nada vai corrigir o fato e a verdade. Nada corrige o que está diante dos nossos olhos. Pode demorar. Lula dá os parabéns ao PT. Nasceu para mudar o Brasil. Rapaz, eu vou te falar, viu? É cada uma. Hein, cara de pau, imagine. Nasceu para destruir o Brasil. Para mudar o Brasil. Porque, de fato, acho que o Lula não está errado, que mudou o Brasil, né? Mudou o Brasil para pior. Haja vista a Bahia, que nós estamos caminhando para 20 anos de PT aqui no estado. E a Bahia está destruída. Destruída. Eu não sou político, não sou candidato a nada. E digo para você de fatos. Pega aí os índices socioeconômicos da Bahia. O estado da Bahia está destruído. E o Lula está comemorando a destruição que o partido dele, que os petistas oferecem ao Brasil. É isso que eles oferecem. É destruição, é miséria, é violência, é desarmamento, povo escravizado. Cara de pau, Lula escreveu no X dando os parabéns ao PT, os 45 anos de PT, abre aspas, hoje é o dia de celebrarmos o aniversário do partido que nasceu para mudar o Brasil e a vida do povo brasileiro, fecha aspas, escreveu o presidente Lula. Mudou mesmo, mudou para pior. Mudou para pior e muito pior. 2020, 22, eu tenho que lembrar o ouvinte, das promessas para os mais pobres que esse cara aí fez. Da carne, do feijão, dos produtos. Olha o caos econômico que nós estamos vendo hoje e eles não têm mais nem os defensores. Os defensores da Globo News, da Folha, do Estadão já estão indo embora. Estamos com uma oportunidade fantástica para fazer manifestação, para mobilizar a classe política até o Centrão e pedir a cabeça dele, o impeachment do Lula. Cara de pau, ele tá, desculpa aqui o português ouvinte, desculpa aqui a gritaria que tô revoltado, cagando e andando para o povo brasileiro. Ele tá cagando e andando para você baiano, que fez o L principalmente, que acreditou, que foi burro, acreditou na picanha, acreditou na gasolina mais barata, tudo conversa fiada, estão destruindo a economia, óbvio. Eles têm esse propósito, esse objetivo de destruir a economia do Brasil. Aí ele dá parabéns pro PT. Nasceu para mudar, mudou mesmo, mudou para pior. Destruiu totalmente o nosso país. 8h21, Vanessa Moreira. Sem dúvida, o PT é um responsável por muita desgraça que o povo brasileiro vive. Eles conseguiram, infelizmente, com muita organização, muita paciência e muito estudo, porque muita gente acha que é um partido de ignorantes, mas a gente tem que entender que eles conseguiram fazer isso. Eles se infiltraram culturalmente e estão presentes em todos os lugares que você possa imaginar. Na saúde, na educação, né, nas terras, através do MST. Então, o PT, ele é um câncer. E nasceu, de fato, para mudar o Brasil para pior. E consegue isso. Só que agora a gente está vivendo um momento peculiar. Então, Lula, você deu os parabéns ao PT. Porém, o PT está em crise. O PT está em crise no Brasil inteiro. Inclusive, o seu governo está em crise. É bem delicado esse momento. É bom que você dê parabéns, porque são 45 anos, né, de doutrinação ideológica, de infiltração nas igrejas, tanto católicas como evangélicas, com a tentativa de implodir por dentro a fé em Cristo, com a tentativa de emplacar diversas questões satânicas, como aborto, desapropriação de propriedade privada, cerceamento de liberdade, ou seja, o PT, de fato, ele nasceu para mudar o Brasil para pior. Se não existisse o PT, não existiria um ordenamento organizado com foco na destruição do nosso povo, que é muito abençoado. E eu tenho certeza que essa janela de oportunidade que estamos vivendo, essa janela, esse nascer novamente do antipetismo no Brasil, vai se concretizar e a gente vai, de uma vez por todas, colocar esse partido no ostracismo. É verdade, Vanessa. 8h23. Existe essa oportunidade ímpar que a gente está vendo agora.
É impressionante se você ligar lá a Globo News, a CNN, ler o Folha de São Paulo. Tá vendo hoje, gente. Deixa eu abrir aqui, ver se continua aqui na capa. O editorial da Folha. Esculhambando, detonando o Lula, detonando a economia. Quer ver? Deixa eu pegar o título aqui, que eu perdi. Daqui a pouco eu pego para vocês. Esculhambando. Eu leio os editoriais de alguns jornais, Estadão, Folha. E o Estadão também, caindo em cima. Oportunidade agora, viu, gente? De fazer oposição real e tirar esses caras. Tem que ter manifestação agora com o objetivo do impeachment do Lula, tirar esse cara, certo? E resolver a questão no Brasil, principalmente econômica. Nós não temos nomes do conservadorismo, da direita, gente corajosa, infelizmente. Temos alguns, só que acho que com fraca capacidade eleitoral, infelizmente. Esse é um dado que a gente tem hoje no país. Com exceção do Nicolas, né, que é um grande fenômeno, mas não tem idade suficiente para ser candidato, a não ser que aquela PEC seja aprovada lá, ele consiga. Mas a gente está vendo que o Brasil está entregue às baratas e o Lula, como a Vanessa já disse aqui várias vezes, o PT tem como objetivo destruir a economia mesmo. Não é que eles são atrapalhados, que eles são desorganizados, que eles não têm essa capacidade. Eles têm a capacidade de destruir. Tudo que eles fazem é intencional. Não fica aí imaginando, não é porque eles são incapazes. Não. Eles têm um objetivo de destruir mesmo, deixar todo mundo escravo do Estado. Esse é o objetivo dos socialistas, o objetivo do Haddad. Eu estava fazendo uma análise, o Lula ele fez o mesmo modelo de gestão em 2003, 2004, primeiro mandato, segundo mandato. Só que naquela época o Lula ele não viveu com a mesma internet que nós temos hoje. Ele não viveu com as redes sociais. Ele não tinha aquela oposição popular. Tinha dentro da casa das pessoas. As pessoas ficavam revoltadas e xingavam, falavam, só que não passava disso. Hoje, o Lula está enfrentando pela primeira vez o que o PT não consegue se adaptar à tecnologia. Melhor falar que o PT não consegue se adaptar à liberdade de expressão. No passado não era assim. Quem falava no passado, no primeiro mandato do Lula em 2003? Quem falava? Rádio, televisão. Que o governo dava dinheiro e não falava mais. Acabou. Hoje o governo continua dando dinheiro, mas não é só a TV Globo News que até então defendia. Hoje tem a Brado aqui no YouTube, tem outros canais aí do YouTube, tem a Revista Oeste que está aí, uma audiência de milhões e milhões de brasileiros assistindo todos os dias. Tem você na rede social e o Lula, Vanessa, não adianta marqueteiro, não adianta Sidônio, Palmeira, não adianta. Eles não conseguem sobreviver à liberdade de expressão, essa é a minha análise. Não tem como. Eles só conseguem sobreviver com repressão, totalitarismo, defesa da regulação das redes sociais. Por isso que eles tanto defendem a regulação, o fim da liberdade nas redes, a prisão de inocentes, porque só desse jeito eles conseguirão caminhar no Brasil. Estão conseguindo caminhar por causa disso. Eles não aguentam a liberdade. Você quer derreter um esquerdista como o Lula? Coloca a liberdade na frente dele que ele derrete. É igual a criptonita lá do Superman. A criptonita do petista é a liberdade de expressão. Por isso que eles ficam batendo a cabeça e aí eles contratam o considerado marqueteiro da Bahia. Não muda nada, aliás, piora. Eu estou gostando demais da atuação do Sidônio, que está derrubando ainda mais a popularidade do Lula. Derrubando, porque não há arma, marqueteiro, força estatal, dinheiro que vença a liberdade de expressão. É isso que eles querem fazer, tirar a liberdade de expressão de você, da gente, dos brasileiros, para que eles façam um modelo de gestão como no passado fizeram, onde o povo ainda não tinha essa voz, essa liberdade. Vanessa, o que você acha? Eu concordo totalmente, Timóteo. Inclusive, ontem a gente falou sobre isso aqui no Brado Jornal, né, sobre essa questão do marketing, adentrando a vida pública do Lula como uma salvação. Sabe o que acontece? Eu acredito às vezes, ontem eu fiz uma análise do meu comentário e eu repensei ele, inclusive, porque, na verdade, se você parar para pensar, o Lula, quando ele não era nada, quando ele
tentou ali por 3 vezes ser presidente e foi derrotado. Ele teve no marketing, que foi ali, acho que o Duda Mendonça, né, foi o marqueteiro do Lula a primeira vez. Foi o Duda, né? Ele teve ali um remodelar de imagem, uma construção que ele respeitou muito. Ele foi muito obediente aos marqueteiros e ele conseguiu ser presidente da República. Porque ele trouxe toda uma mentira para a população brasileira, todo aquele ar de sofisticação, ele se equiparou ao seu concorrente, né? Ele conseguiu ali trazer aquele ar de eu mereço ser o sucessor do FHC. E ele trouxe isso para a campanha dele. E isso o fez vitorioso. Talvez até ele pense que ter um bom nome, um grande nome, né, de marketing, possa salvar ele dessa vez. Agora tem o grande porém, o grande entrave é exatamente a realidade, a verdade. O povo, naquela época, não conhecia o Lula. Da mesma forma, se a gente fizer uma comparação aqui, nós não conhecíamos Jair Messias Bolsonaro quando ele foi candidato a presidente em 2018. A gente acreditou no que era dito. A gente acreditou na propaganda. Por menos marqueteiros caros que tivesse, o que o povo comprou foi aquilo, foi aquela imagem, foi o que era dito, foi aquele discurso de disruptura. E o Lula trouxe um discurso na mesma época, na época que ele ganhou para presidente da República a primeira vez, um discurso de disruptura com o sistema também, certo? Só que, porém, ele remodelou a imagem para alguém mais intelectual, mais sério, que estava disposto, pelo menos, a ser mais sério e tratar com seriedade o cargo, como se ele tivesse amadurecido, ele não fosse mais... Mesmo papinho que o Aldo Rebelo tá fazendo com alguns de direita que estão achando que o cara é de direita agora, que não tem mais... Isso é coisa do passado, comunismo é coisa do passado, eu não tenho interesse com isso não e tal. O Lula veio com um discurso assim, de antissistema, e ele cativou muitos brasileiros, porque ele não veio com esse mostrando que ele estava com o Foro de São Paulo. Eu não sei se vocês se lembram, mas Foro de São Paulo era a teoria da conspiração. Só os mais enraizados intelectuais que acreditavam que no Foro de São Paulo, o resto, a população, aquilo era vendido como... E não tinha internet, não tinha nada. Então, aquilo era vendido como algo utópico, que não existia, que era loucura, né? E o Lula, gente, pelo amor de Deus, o cara, ele sempre teve o marketing por trás dele, mas agora não vai adiantar. Não adianta nada, né? Não vai, porque é como eu tô falando, Timóteo, a verdade, quando ela aparece sobre alguém, sobre uma pessoa, ela é muito forte. Não tem como. A reparação da imagem... É a mesma coisa de produtos. A reparação, se existir um escândalo envolvendo, por exemplo, uma grande marca, Nestlé, um grande escândalo, encontrar um rato, um bebê morto dentro de uma lata de leite, qualquer coisa bem absurda, aquilo vai manchar a imagem de uma forma que, para trazer aquela imagem de volta, vão precisar de décadas. E é a mesma coisa com as figuras públicas, políticas. Porque o que a gente compra é a ideia que eles nos trazem. É verdade, Vanessa. E o Lula ganhou em 2003 porque ele trouxe a ideia pra gente de uma coisa diferente. Ideia de antissistema, inclusive. De antissistema. O próprio Olavo dizia isso aí, muito Lula. Parecido com o que o Bolsonaro fez em 2018, Timóteo. Ele não tinha marqueteiro caro, mas todo mundo comprou o quê? A ideia. Hoje, o que está acontecendo? Não tem mais como. Ele pode pagar o melhor marqueteiro do mundo. Mas a verdade se foi. Aquilo que ele pregava não existe. Então não tem. Nada vai corrigir o fato e a verdade. Nada corrige o que está diante dos nossos olhos. Pode demorar muito tempo, mas as pessoas acordam. Ô rapaz, que é isso, não sai agora não. Antes, deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição. Aproveita e já nos segue também, viu? @BradoRádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu? Um petista, viu? Um cheiro mole, viu, meu irmão? Então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu? @BradoRádio. Aproveita e deixa o likeinho também, viu? Valeu, meu irmão. Forte abraço e até a próxima.